Pessoal, exercício 7, eu vou resolver ele agora aí. Primeiro, antes de mais nada, é o exercício mais difícil da lista, né? E eu vou explicar algumas coisas antes aí da gente chegar na resolução do exercício em si. Aqui fala de arco e tangente. Primeiro, a gente estuda lá no ensino médio a ideia da tangente, né? A gente estuda primeiro a circunferência trigonométrica lá, né? Aí tem a circunferência trigonométrica, a gente estuda, por exemplo, que o eixo do cosseno é esse é o eixo do seno. E a gente estuda também que em cima dessa linha aqui, ó, é o que a gente chama de eixo da tangente. Então, a tangente é um eixo que a gente tem ele aqui. Aí a gente estuda lá, por exemplo, assim, ó, tangente de 45 graus. Né? Se você pegar aqui, ó, o ângulo de 45 graus e estender até aqui, você vai achar uma altura aqui e essa altura é a tangente. Aí você vai perceber que a tangente é igual a 1. Na verdade, tangente de 45 graus é o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Como o seno e cosseno de 45 são iguais, então isso aqui dá 1 por conta disso. E assim por diante, né? Por exemplo, se você calcular qual é a tangente do zero. A tangente do zero é você pegar o zero aqui, ó, e jogar ele em cima aqui, ó, vai dar zero. Né? Porque a tangente do zero é o seno de zero sobre o cosseno de zero. O seno de zero é zero, o cosseno de zero é 1, 0 sobre 1 vai dar zero. Né? E assim vai. Beleza, então isso a gente estuda lá no ensino médio. Agora, o que é o arquitangente? O que é isso aqui? Ó? Arquitangente. É o inverso da tangente. Olha só como que funciona. A tangente eu dou o ângulo e ela me gera resposta numérica. Eu dou o ângulo, ela me gera resposta numérica. A inversa da tangente, né? Tangente elevado a menos 1 ou arquitangente. Então, a arquitangente é a inversa da tangente, assim como a arcseno é a inversa do seno, arquicosseno é a inversa do cosseno e assim por diante. Né? Eu estou dando uma explicação rápida aqui. Quem nunca viu sobre isso, eu aconselho jogar lá no Google, assistir umas aulas a respeito disso, certo? Mas é uma explicação rápida que eu estou dando. Então, como que funciona a ideia do arquitangente? É o contrário. Por exemplo, arquitangente. Eu jogo aqui o valor, arquitangente de 1. Então, a pergunta que eu faço é assim, qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Aí, como a gente viu aqui, é o 45 graus. Então, a resposta é 45 graus, que é π sobre 4, por exemplo. Né? Arquitangente de 0, ou seja, qual é o ângulo cuja tangente dá 0? É o 0. Então, aqui, ó. Então, na arquitangente é o contrário. Eu te dou o valor numérico e você me dá o ângulo. Eu te dou o valor numérico, você me dá o ângulo, certo? Então, é o contrário. Então, é o contrário. Na tangente, eu dou o ângulo e você calcula o valor. Na arquitangente, eu dou o valor e você calcula o ângulo. De qualquer forma, você tem que saber as relações trigonométricas que você estuda no ensino básico, certo? Por exemplo, aqui, ó. A gente aprende, por exemplo, lá no ensino básico, que o seno de π sobre 6, que é o 30 graus, qual que é o valor de seno de 30 graus? É meio. Se eu te perguntar qual é o arcseno de meio, eu estou te perguntando qual é o ângulo, né, cujo seno dá meio, é o π sobre 6. Guardado aqui as restrições de domínio e imagem que a gente tem para as funções trigonométricas aí, certo? Então, é assim que funciona. Por exemplo, assim, o cosseno de π sobre 6. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se eu te perguntar qual é o arquicosseno de raiz de 3 sobre 2, eu estou te perguntando qual é o ângulo cujo cosseno dá isso aqui. Então, é o π sobre 6. E assim por diante. Então, a ideia do arc aqui, ela é uma ideia de inverter os valores da função seno, da função cosseno, da função trigonométrica que você estiver trabalhando. Então, função trigonométrica, eu dou o ângulo, calcula-se o número. No arc, que é a função inversa, eu dou o valor e você calcula o ângulo. Beleza? Então, tá. Pensando nisso, agora vamos aqui pensar dentro do exercício. Então, o exercício é esse aqui, ó. Tá.
olha só o que está acontecendo. Eu estou querendo calcular o valor da arctangente de 1 sobre x para x tendendo a zero. Então, antes ainda de mexer com a arctangente, vamos pensar o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, ó, limite, né? Vou colocar aqui embaixo, ó, limite de arctangente de 1 sobre x, que é isso que está pedindo os limites laterais, quando x... Vamos começar primeiro com x tendendo a zero pela esquerda, pela direita. Vou começar pela direita, e aí é a mesma coisa para a esquerda depois, que ele pediu para calcular os limites laterais. Olha só, calcular limite de arctangente de 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita. Onde que está o x? O x está nessa fração aqui, ó, certo? E aí eu vou colocar o zero aqui no lugar do x. Se eu colocar zero no lugar do x ali, vai dar 1 sobre zero. A gente vai estudar isso depois mais a fundo lá na frente. Mas a gente sabe que aqui o x não é igual a zero. Eu explico aí na videoaula inicial que aqui o x não é igual a zero. O x se aproxima de zero pela direita. O que é o x se aproximar de zero? Olha só, vamos pensar nessa fração aqui, ó. Vamos imaginar que aqui embaixo não é zero, e é um valor que vai se aproximando de zero. Como ele vai se aproximando de zero, está se aproximando de zero pela direita. Ó. Ele pode ser 1. Se ele for 1, vai dar 1 sobre 1, que é 1. Agora eu vou pegar um valor mais próximo de zero. Se ele for 0,1, aqui vai dar 10. Mais próximo de zero, 0,0001. Aí vai dar 10.000. Então, observa o que acontece com essa fração aqui. Ó. À medida que o meu denominador vai se aproximando de zero pela direita, o que vai acontecendo com a minha fração? Ela vai aumentando, então ela tende a mais infinito. Então isso aqui, ó, tende a mais infinito. Então isso que está dentro da arctangente tende a mais infinito. Beleza, agora vamos voltar aqui na circunferência trigonométrica que eu estava falando anteriormente. Aí, ó. Você tem aqui o círculo, e como eu disse aqui, ó, né? Como eu disse aqui, a tangente está aqui, ó. A tangente está aqui. A tangente é esse eixo aqui, ó. Então você tem aqui os ângulos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a tangente de 30 está aqui, a tangente de 45 está aqui e por aí vai. Então o valor, né? O valor da tangente é essa altura aqui, ó. Aqui ela tem um valor, aqui ela tem outro valor. E eu estou percebendo que o valor da tangente ele está aumentando. Lembra que a arctangente que eu coloco aqui dentro não é o ângulo, é o valor. E o valor é essa altura aqui, ó. E ela está aumentando. Então, o que acontece com esse valor? Você tende a aumentar continuamente. Se você observar, olha o que está acontecendo. Vai ficando aqui cada vez mais próximo de qual ângulo? Desse ângulo aqui. Que ângulo que é esse aqui? É o π sobre 2. Então, a direita vai dar π sobre 2. E agora, se no lugar do mais for menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos. Aqui vai ser menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos. Então, no lugar de ir para o mais infinito, vai para menos infinito. Então, no lugar das setas subirem, elas vão descer, ó. Elas vão descer, e vão descer ficando cada vez mais próximo desse cara aqui, ó, que é o menos π sobre 2. Então, quando aqui é mais, dá mais π sobre 2. Quando aqui for menos, vai dar menos π sobre 2. Então, os limites laterais estão sendo o quê? Diferentes. Então, o limite aqui não vai existir no ponto zero. Então, esse exercício ele é um exercício complicado porque ele envolve conceitos, por exemplo, como de trigonométrica inversa, que é um conceito difícil da gente entender. Né? Então, eu aconselho, como eu disse, quem não viu essa parte de trigonométrica inversa, estudar, porque vai precisar disso aí na nossa disciplina.